Vamos anunciar da questão. Acompanha comigo. Jogador de futebol do importante time espanhol e titular da seleção brasileira é filmado por um celular em uma casa noturna na Espanha, em avançado estado de embriaguez. O vídeo é veiculado na internet e tem grande repercussão no Brasil. Temeroso de ser cortado da seleção brasileira, o jogador agiu uma ação no Brasil contra o portal de vídeos, cuja sede é na Califórnia, Estados Unidos. O juiz brasileiro, vamos às alternativas, não é competente porque o réu é pessoa jurídica estrangeira, terá competência porque os danos à imagem ocorreram no Brasil, deverá remeter o caso por carta rogatória à Justiça norte-americana, ou terá competência porque o autor tem nacionalidade brasileira. Bem, a questão em concreto que fala do jogador de futebol, apesar das imagens terem sido geradas na Espanha, apesar do servidor ser nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, então, apesar de existirem essas diferenças, onde a imagem é gerada em um local, o fato aconteceu em um local, a exposição do vídeo aconteceu justamente na Califórnia, apesar de existir esses dois requisitos, ou esses dois fatos opostos, o X dessa questão está no sentido de que os efeitos desse vídeo ocorreriam no Brasil. Então, o atacante, o jogador da seleção brasileira, seria prejudicado pela veiculação do vídeo no Brasil. O vídeo foi veiculado no Brasil. Então, todos os efeitos decorrentes daquele ato, decorrentes daquela gravação, iriam surtir efeitos no Brasil. Portanto, aí estamos diante aí de uma competência do juiz brasileiro para conhecer dessa ação, aplicação do artigo 88 do CPC, 88, inciso 3º do CPC, em razão justamente dos efeitos desse ato ocorreriam dentro do Brasil. Então, vamos à alternativa A. Acompanha comigo. Não é competente, porque o réu é pessoa jurídica estrangeira. Bem, a questão de não ser competente ou não, apesar do réu ser estrangeiro, a Justiça brasileira declara-se competente, segundo o artigo 88, segundo o artigo 89, independente do réu ser estrangeiro ou ser nacional, dependendo do caso em concreto. Então, a questão do réu ser estrangeiro não necessariamente afasta a competência da Justiça brasileira. Acompanha comigo. Seguinte, letra B. Terá competência porque os danos à imagem ocorreram no Brasil. Perfeito, meu amigo. Cravado, letra B de bola. Terá competência porque os danos à imagem ocorrerão no Brasil, ou seja, o vídeo foi veiculado no Brasil, os danos à imagem dele ocorreriam no Brasil, em razão de que ele era um jogador da seleção brasileira e temendo ser cortado, ou seja, temendo os efeitos, né, desse ato, as consequências desse vídeo, ele ajuizou a sua ação no Brasil. A aplicação do artigo 88 é uma competência concorrente, né, do juiz brasileiro. Então, o juiz brasileiro tem competência, assim como a justiça estrangeira, nesse caso teria competência, mas o juiz brasileiro também é competente nesse caso, então, portanto, ele pode conhecer da ação, principalmente porque os danos ocorreriam no Brasil. Acompanhe comigo as outras demais alternativas. Vamos lá, letra C. Letra C. Deverá remeter o caso por carta rogatória à Justiça americana? Não, né? Se o juiz brasileiro é competente, então ele não deve remeter o caso por carta rogatória à Justiça norte-americana. E letra D, terá competência porque o autor tem nacionalidade brasileira. Bem, a questão da competência não significa, no caso em concreto, que a competência ela se deriva da nacionalidade do autor, e sim do local onde os atos iriam surtir os seus efeitos, ok?